Aí no capítulo 28. Agora no capítulo 28 é um capítulo bem simples também, bem clarinho, assim, não tem metáforas, assim, tem uma metáfora simplesinha que ele fala sobre mineração, né? Sobre caverna de mineração, né? Mineradores, só isso, mas é muito simples. E no capítulo 28, ele fala o capítulo 28 inteiro sobre sabedoria. Então, o capítulo 28 inteiro, ele tenta falar que não cabe ao homem tentar explicar o agir de Deus. É isso que ele fala, porque a gente sabe que os amigos de Jó, eles insistem em querer explicar o que Deus está fazendo na vida de Jó. E Jó se cansa disso. Jó vai falar agora que quem é que vai sondar os caminhos de Deus? Quem vai entender a sabedoria de Deus? Não tem como explicar o que Deus faz. Não tem como você tentar explicar com as suas palavras, tentar adivinhar com o seu conhecimento o que Deus faz. Então agora Jó vai falar isso. Então Jó agora fala de uma forma bem simples, né, sobre sabedoria. Aí aqui no versículo 1 Jó fala, na verdade a prata tem suas minas e o ouro que se refina no seu lugar, né? Então aqui ele vai começar a falar sobre mineração. Eita, quase caiu aqui. Na verdade, agora ele vai falar sobre mineração. Então, ele vai falar sobre aqueles mineradores, sabe? Que entram na mina, né? Para buscar prata, ouro, ficar buscando pedras preciosas. Ele vai falar sobre isso. Vai fazer uma comparação da sabedoria a isso. Então, ele vai falar sobre isso, mas de uma forma bem simples ele fala. Aí, no versículo 1 ele fala que, na verdade, as minas, né, onde tem prata, onde tem ouro, onde a gente acha pedras preciosas, a gente sabe onde encontrar essas minas, né? O homem sabe onde encontrar essas minas. Aí no versículo 2 ele continua, o ferro tira-se da terra e da pedra se derrete o cobre. Então a gente sabe onde encontrar o ferro, a gente sabe onde encontrar o cobre, a gente sabe onde encontrar as pedras preciosas, a gente sabe onde encontrar tudo isso. Aí no versículo 3, ele continua falando, porque tudo isso ele vai ficar falando para enfeitar de forma a ele falar a sabedoria. O fim dele, o objetivo dele no capítulo 28 é falar sobre a sabedoria. Mas como é uma poesia, ele vai primeiro enfeitar para depois falar sobre a sabedoria. Aí no versículo 3 ele continua falando sobre mineração. Aí ele fala, os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Então ele fala, os homens, né, os mineradores, eles vão lá até no fundo da caverna, né, onde há um breu ali, uma escuridão, eles pegam uma lanterna, vão com uma lanterna, quando ele fala põe termo à escuridão, significa que eles estão com alguma lanterna, alguma coisa. Então os homens põem termo à escuridão, eles vão com uma lanterna lá na escuridão da caverna, no fim da caverna, e fala aqui, e até os últimos confins, ou seja, até o fim da caverna, e procuram lá por pedras ocultas, nas trevas e na densa escuridade. Então eles vão até o fundo da caverna, onde é por escuridão, eles tornam aquela escuridão clara, né? Eles levam uma lâmpada ali e clareiam aquilo, e ali, no meio daquela treva, daquela escuridão completa, eles começam a cavar ali procurando pedras preciosas. É isso que ele está falando. Aí no versículo 4. Cavam entradas para minas, né? Então eles começam a cavar a entrada lá, vai cavando cada vez mais, para ir cada vez mais fundo na mina, a fim de procurar algo precioso, né? Então ele continua, longe da habitação dos homens, né? Longe do acesso dos homens, né? Eles ficam bem distantes do acesso dos homens. E eles ficam descendo por meio de cordas, né? E balançando-se de um lado para o outro ali, em busca de pedras preciosas, em busca de tesouro, em busca de ouro ali, os mineradores ficam. Então a gente lembra que ele está falando tudo isso porque ele quer falar por fim de sabedoria, mas ele vai fazer uma ligação disso com a sabedoria. Então a gente lembra que eles usam muito metáforas, né? Então aqui ele vai falar isso, ele vai usar como se fosse uma metáfora realmente para falar de sabedoria. Então o fim dele aqui é falar de sabedoria. Aí no versículo 5, da terra procede o alimento, mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Aqui em forma de poesia, né, ele está querendo dizer o quê? Que em cima da terra, né, esses homens que vão lá embaixo, cavam a terra, começam a cavucar, machucar a terra, isso que ele está querendo dizer, machucar a terra procurando o tesouro, né? Ele fala, essa terra, essa própria terra que eles estão machucando é a terra que dá alimento para eles. Então, lá em cima, né, quando eles estão lá em cima, eles recebem um alimento dessa terra. É essa terra que produz alimento para eles. Porém, lá embaixo da terra, a terra está toda ferida. A terra está toda machucada, né? É isso que está querendo dizer. A terra está toda rasgada por causa das feridas que eles fazem. Então, a terra que está produzindo alimento para eles comerem, eles vão lá e ferem essa mesma terra
procurando riquezas dentro dessa terra que está alimentando eles, né? Então eles machucam a mesma terra que os alimenta. Aí aqui no versículo 6 ele continua: nas suas pedras se encontra safira e há pó que contém ouro, né? Então aqui ele fala que na terra realmente eles começam a achar ali coisas preciosas, eles começam a achar safira, começam a achar ouro. Então, cavucando a terra, né, fuçando ali a terra, eles começam a achar realmente tesouros. Aí no versículo 7 diz: são tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Por quê? Porque estão escondidas lá na caverna, né? Então a gente lembra que no início ele tinha falado que os mineradores vêm, ficam cavucando a terra, né? Ficam ali raspando a terra até chegar à profundidade ali. E eles chegam em um local onde é só trevas, não há luz alguma, nenhuma luz chega ali naquele lugar. Mas eles iluminam o local, né? Com lanterna, alguma coisa, eles iluminam o local e ficam perfurando a terra em busca de tesouro. Então aqui ele fala, e esse, né, no versículo 7, são tesouros, né? Eles encontram lá embaixo, nessa escuridão, tesouros que nenhuma ave conseguiu enxergar, né? Nem o falcão pôde ver, né? Então todo aquele animal que voa no céu, né? E o falcão, por exemplo, que ele voa e vê a presa dele à distância e sai e tem a presa dele fácil, nem esses animais que andam assim observando a terra não conseguiram ver essa riqueza porque ela estava escondida embaixo da terra. Mas o homem foi lá e fica perfurando a terra em busca desse tesouro. Aí no versículo 8 ele continua: nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. Então ele fala, esses mineradores, eles vão lá, se atrevem a ir lá, perfurar a terra que os alimenta, em busca desses tesouros, sendo que nem mesmo um animal selvagem, como um leão feroz, não teve coragem de entrar ali e até aquela profundidade, aquela escuridão e aquelas trevas, e eles se atrevem a ir até lá, né? Então é isso que ele está falando aqui. Aí no versículo 9, estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes, né? Então o homem começa a estender a sua mão e bater na rocha, e quebrando a rocha, né? Até revirar o monte inteiro. Então eles começam a bater na rocha, até modificar o monte vira outra coisa, não vira mais o monte que era antes, eles modificam aquele monte de tanto cavucar, né? E eles cavucam desde as raízes, não há limite para os mineradores. Então eles saem à procura do que eles querem, sem limite. Se for preciso, ele vai até as raízes do monte, mas eles saem em busca do tesouro que eles tanto buscam. Aí ele fala no versículo 10: abrem túneis nas rochas e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso, né? Então aqui também é bem claro que eles saem abrindo buracos, túneis ali naquelas rochas que eles estão perfurando, e os olhos deles começam a encontrar aquilo que é mais precioso, né? Que ave nenhuma conseguiu ver e nenhum leão feroz teve coragem de ir lá naquela escuridão observar, mas os homens se atrevem e vão lá ver. Aí no versículo 11 ele continua, tudo isso a gente lembra que é um caminho para ele falar sobre a sabedoria. Daqui a pouco vai fazer sentido quando ele começar a falar sobre a sabedoria. Aí no versículo 11 ele fala: tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles e traz à luz o que estava escondido, né? Então os homens vão lá, cavam até que eles conseguem chegar onde eles tanto querem e aquilo que estava escondido é revelado, né? Aquilo que estava escondido ali dentro da terra, eles conseguem trazer à luz, né? Trazer para eles, né? E conseguem pegar aquilo que era escondido pela terra. Aí no versículo 12. Aí agora ele vai começar a falar, né? Os homens fazem isso para encontrar tesouros, né? Os homens fazem tudo isso, cavucam até achar o tesouro. Mas a sabedoria, onde que a gente vai encontrar a sabedoria? Onde que a gente vai cavucar para achar a sabedoria? Onde que a gente vai quebrar? O que que a gente tem que quebrar para encontrar a sabedoria? Onde que a gente tem que cortar para achar sabedoria, né? Então é isso que ele vai falar no versículo 12. Amém, a paz, Cláudia. Aí ele tá falando isso no versículo 12, né? Então ele fala, mas onde vai se achar sabedoria? Mas a sabedoria a gente acha onde? A gente sabe onde acha o ferro, a gente sabe onde acha a prata, a gente sabe onde acha o ouro, a gente sabe onde a gente acha pedras preciosas, mas e a sabedoria? Onde que a gente encontra a sabedoria? Aí ele continua, e onde está o lugar do entendimento? Onde que a gente encontra entendimento? Entendimento, sabedoria a gente não encontra, né? Porque ele começa a questionar aqui, porque a gente lembra que
os amigos dele ficavam falando que a sabedoria estava com eles, né? Por causa das experiências vividas deles, né? E Jó fala, não, a sabedoria não vem de experiência vivida. A gente lembra que Jó já havia falado isso, né? A experiência, os anos de vida não trazem sabedoria. Existem idosos que não são sábios e existem jovens sábios, né? Então aqui ele fala, não, a sabedoria não vem do tempo de experiência, não vem daquilo que se viu, daquilo que se ouviu falarem. Sabedoria não vem disso, não vem do homem, não vem de ficar cavucando há centenas de anos atrás ou as experiências dos outros. Não é disso que vem a sabedoria. Então é isso que ele está falando, né? Aí ele fala no versículo 13: o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Então ele fala, não há nessa terra sabedoria. Não adianta a gente procurar aqui nessa terra sabedoria. A sabedoria não está aqui nessa terra. Não há lugar que a gente possa cavucar aqui na terra para achar sabedoria. E nós não conhecemos o valor dela. Nós não podemos comprar a sabedoria, né? Aí no versículo 14, ele continua. O abismo diz, né? A gente vai ver dois abismos escritos nesse capítulo. São duas palavras diferentes no hebraico. Esse abismo de agora, do versículo 14, significa as profundezas do oceano, né? Então significa o fundo realmente do oceano, abismo no sentido daquela escuridão, aquelas trevas que há realmente no fundo do oceano. Se você observa o fundo do oceano, é escuro, é preto, você não vê nada no fundo do oceano. Então é isso que está falando aqui, esse termo no hebraico é isso, o abismo seria o fundo do oceano, aquela escuridão que há no fundo do oceano. Aí ele fala no versículo 14, o abismo, né, que é o fundo do oceano, essa profundidade do oceano, diz: ela não está em mim. Ou seja, a sabedoria não está em mim, a sabedoria não está no fundo do oceano, não está no abismo a sabedoria, né? E o mar, né, que é a superfície, né, igual ele fala da profundidade do oceano, né, lá no fundo do oceano, a profundidade, a sabedoria não está lá na profundidade do oceano. E ele fala também sobre o mar, sobre a superfície, né? Aí ele fala que o mar também diz, também não está comigo a sabedoria, né? Então ele fala, não adianta, você pode ir no fundo da terra, na profundidade da terra, e você não vai encontrar sabedoria, porque a sabedoria não está na terra. Você pode ir na superfície da terra e você não vai encontrar a sabedoria, porque a sabedoria não está na terra. Então ele vai começar a explicar onde é que a gente encontra a sabedoria. Aí no versículo 15 ele continua, não se dá por ela, né, pela sabedoria, ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela, né? Ou seja, pela sabedoria, a gente não pode dar prata em troca dela, não pode dar ouro em troca dela, a gente não pode comprar a sabedoria. Não há ouro, não há riqueza nenhuma que compre a sabedoria, a gente não pode comprar a sabedoria. Então, é perfeitamente possível ter uma pessoa plenamente rica sem sabedoria nenhuma. Então, a sabedoria não se compra com riquezas. Aí no versículo 16... o seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Então a gente não pode avaliar o quanto vale a sabedoria. A sabedoria é inestimável, a gente não tem como determinar um valor para a sabedoria. Aí no versículo 17, o ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Então, a maior riqueza que existe nessa terra, o maior tesouro que existe nessa terra, não se iguala à sabedoria, não pagaria a sabedoria. Então, ela não seria paga nem pelo maior tesouro do mundo, porque ela não se iguala, ela é muito maior do que o maior tesouro desse mundo, a sabedoria. Aí ele vai explicar por que a sabedoria é o maior tesouro do mundo, né? Porque de quem ela provém. O que torna a sabedoria rica é de quem ela provém, né? Então, de quem que ela vem. Isso a torna rica, né? A torna valiosa. Então, no versículo 18 ele diz, ela, né, a sabedoria, faz esquecer o coral e o cristal, né? Coral como pedra preciosa. Então ele fala, ó, a sabedoria faz esquecer o coral, que é uma pedra preciosa, e o cristal. Então a sabedoria faz você esquecer a pedra mais preciosa que existe, porque ela é muito mais valiosa. É muito mais valioso você ter sabedoria do que você ter riquezas, do que você ter riquezas sem sabedoria. Então a sabedoria é a maior riqueza. Aí ele continua aqui no versículo 18. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. É melhor então você adquirir sabedoria do que você ter riquezas nessa terra, do que comprar pérolas, do que comprar pedras preciosas. É muito mais importante você ter sabedoria, né? Esse capítulo fala muito, né? Lembra muito de Salomão, né? Porque Salomão realmente
ele pede sabedoria a Deus, né? Quando Deus vai perguntar o que Salomão quer, Salomão fala que quer sabedoria para julgar o povo de uma forma sábia, o povo de Deus de uma forma sábia, para que ele não faça injustiça em nome de Deus, né? Então, ele pede algo ali, tendo uma sabedoria para beneficiar o povo em nome de Deus, né? E realmente ele recebe, né, a sabedoria. E a sabedoria que ele pediu é que traz todas as outras coisas para ele, né? Porque foi o pedido dele da sabedoria que o fez ganhar, né, todas as outras riquezas que Deus o deu. E é isso que o Jó está falando. O Jó está falando que a sabedoria é a maior de todas as riquezas. Porque todas as riquezas sem sabedoria de nada vale. Então, mais vale você segurar a sabedoria, garantir a sabedoria, porque a sabedoria vai te conduzir ao caminho correto. Aí no versículo 18, então ele fala, né, que a sabedoria faz você esquecer do que há de mais precioso, do que há de mais caro, em questão de tesouro na terra, né, em questão de valioso na terra. Aí no versículo 19 ele continua: não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Então nada se compara à sabedoria, nem o próprio ouro puro se compara à sabedoria. Aí ele fala no versículo 20, né? Então, de onde vem a sabedoria, né? Já que ela é tão valiosa assim, de onde que ela vem, né? Aí ele fala, e onde está o lugar de entendimento? Onde a gente acha essa sabedoria incrível, né? Essa sabedoria extraordinária? Onde que a gente encontra isso? Aí no versículo 21 ele explica: ela está encoberta aos olhos e de todo vivente, e oculta as aves do céu, né? Então, ela está escondida aos olhos de todo ser vivente, e ela também está oculta às aves do céu, ou seja, nós não podemos ver aos nossos olhos, nós não podemos ver a sabedoria como a gente vê o ouro, cavuca ali e tenta achar uma pedra preciosa. A gente não consegue fazer isso com a sabedoria, não são os nossos olhos que nos direcionam à sabedoria. E ele fala até as aves do céu que saem voando por aí, procurando, né? Com uma mira extraordinária, nem elas não conseguem ver a sabedoria. Aí no versículo 22, o abismo, aqui esse abismo, eu falei que ia haver dois abismos nesse capítulo com a palavra em hebraico diferente, né? Então aqui é outra palavra em hebraico, não é o abismo que a gente viu no versículo que a gente havia estudado antes. Aquele abismo a gente viu que falava sobre profundeza do mar. Aqui esse abismo é outra coisa, esse abismo não é profundeza do mar. Esse abismo em hebraico, essa palavra significa lugar de destruição, lugar de ruína. Então esse abismo não tem nada a ver com o mar, ele significa um lugar de destruição, um lugar de ruína. Então aqui ele fala, o abismo, né, esse lugar de destruição, esse lugar de ruína, e a morte, dizem, né? Então o local de destruição, lugar de ruína, e a própria morte, dizem. Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama, né? Então, a sabedoria chegou até aos ouvidos, né? Da destruição, do lugar de destruição, do lugar de ruína e da própria morte. Então, eles ouvem falar sobre a sabedoria, né? Então, eles ouvem a fama da sabedoria. Então, no versículo 23 continua: Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Então aqui ele começa a falar onde que se encontra a sabedoria e por que que a sabedoria é tão valiosa, por que que a sabedoria é tão importante. Então ele fala assim, olha, ninguém conhece onde encontra a sabedoria, ninguém sabe onde achá-la. Você pergunta as profundezas do mar, ele diz que não está com ele a sabedoria. Você pergunta ao mar, ele diz que também não está com ele a sabedoria. Você pergunta para a morte diz que já ouviu falar muito sobre a sabedoria. Você pergunta nos lugares de destruição e ruína, e eles dizem também que já ouviram muito falar sobre a sabedoria. A gente vê que é uma poesia, né? Então a gente vê que é engraçado, né? Porque a morte e o lugar de destruição falam que já ouviram falar sobre a sabedoria, né? Porque a sabedoria não pertence a eles, né? Porque a sabedoria é contrária à morte, a sabedoria é contrária à destruição. Então, a sabedoria nunca vai te levar à destruição e nunca vai te levar à morte. Então, há uma contradição. Por isso que eles já ouviram falar, mas não conhecem. Porque o local deles é contraposto, né? Diferente da sabedoria. Então, a sabedoria não leva à morte. Então, seguindo a sabedoria, nós jamais teríamos caído no pecado da morte, por exemplo. Então, a sabedoria jamais leva à morte. E a sabedoria jamais leva à destruição. É isso que está querendo dizer em forma de poesia, né? Eles já ouviram falar,
mas eles nunca viram, porque não tem como um lugar de destruição ter conhecido a sabedoria. Se um lugar de destruição e de ruína tivesse conhecido a sabedoria, jamais teria caído nesse lugar de destruição e ruína. Eles teriam sido um lugar bom. Então, a mesma coisa a morte, né? A morte não tem como conhecer a sabedoria, porque a sabedoria, a morte é resultado da falta de sabedoria, porque foi a falta de sabedoria que levou ao cometimento do pecado original, né? Então, por isso que houve o pecado original. Aí no versículo 23, então ele fala, não, Deus entende o caminho da sabedoria, só Deus sabe qual é o caminho da sabedoria, ninguém mais sabe, mas Deus sabe como achar a sabedoria. E ele é quem sabe o seu lugar. E só Deus sabe onde a sabedoria está guardada, onde a sabedoria está. Só Deus sabe, ninguém mais sabe. Aí no versículo 24, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus, né? Então, porque Deus, né? Deus sabe onde a sabedoria está. Por quê? Ele começa a explicar por que Deus sabe onde a sabedoria está. Ele fala, Deus sabe onde a sabedoria está, porque ele vasculha, ele investiga, ele examina cada extremidade da terra. Então ele sabe o que acontece em cada lugarzinho da terra. Aí ele continua, vê tudo o que há debaixo dos céus. Então ele sabe de tudo o que acontece, né? Então aqui ele reconhece, não, Deus vê tudo o que acontece. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Aí no versículo 25 ele continua, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, então aqui ele começa a reconhecer o poder de Deus, né? Quando Deus regulou o peso do vento, quando Deus não só criou o vento, mas ele regulou quanto que o vento ia pesar, né? A ponto de não nos machucar, porque o vento vem tão leve que a gente anda na rua e ele não nos empurra, porque senão, se Deus não tivesse regulado o vento, a gente ia andar na rua e ia ser levado pelo vento, né? Então Deus regulou o vento de forma ele passar como uma brisa na gente e não nos derrubar, não nos arremessar longe. Então Deus regulou o vento. Então ele fala que, como poesia, que Deus foi lá e regulou o vento para ele ser delicado conosco, né? E fixou a medida das águas, né? E Deus fixou a medida das águas de forma que as águas não nos afetassem, que nós não fôssemos perturbados pela água, né? Que não viesse enchente, que a água não invadisse a terra, né? E deixasse um caminho pra gente, deixasse um espaço pra gente habitar, né? Então ele fala isso. E Deus fixou a medida das águas para que nós pudéssemos habitar. Aí no versículo 26, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, né? Então, quando Deus determinou leis para chover, porque senão, imagina se ficasse um ano inteiro chovendo sem parar, dia e noite, a terra ia ser inundada. Então é isso que ele fala, Deus determinou lei para a chuva, então não vai ficar chovendo dia e noite incessantemente sem parar, porque criaria uma grande enchente, seria um novo dilúvio, né? Então ele fala isso. A gente lembra que quando houve dilúvio, choveu sem parar 40 dias e 40 noites, então foi o suficiente para causar um dilúvio, para causar o enchimento da terra de água. Então aqui ele fala, não foi só isso, a gente lembra que quando estudou o dilúvio, Deus também abriu a porta dos abismos, né? Então o mar também saiu do seu lugar e veio para a terra. Mas também choveu bastante, né? Então aqui ele fala, não, no versículo 26 ele fala, não, Deus determinou as leis para a chuva, porque senão ia chover o tempo todo, a gente já era, né? A gente ia morrer ali na enchente, ia morrer inundado. Então Deus determinou que a chuva ia ter um tempo, ia ter um limite de forma a não nos matar. Aí ele continua, e caminho para o relâmpago dos trovões, né? E Deus determinou que o relâmpago e os trovões seguissem um caminho certo para não nos matar também, porque senão, imagina, todo relâmpago e trovão podia cair e matar alguém, cada relâmpago, cada trovão que caísse, caía e matava alguém, caía em uma casa e matava todo mundo na casa. Então aqui é isso que ele está falando, que Deus determinou que o caminho do relâmpago e do trovão ia ser determinado para não machucar ninguém. Então Deus teve esse cuidado, né, de cuidar da sua criação dessa forma. Aí no versículo 27 continua, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, né? Então Deus viu também a sabedoria, né? Quando Deus investiga o mundo inteiro, Deus ficou passeando pelo mundo inteiro, Deus conhece tudo que há no mundo e ele encontrou a sabedoria. E quando ele encontrou a sabedoria, ele a manifestou, né? Então ele encontra a sabedoria, só que a sabedoria estava ali parada, quietinha, só que ele é quem a movimentou, né? Então a impressão que nos dá é aquele movimento de criação realmente, né?
quando Deus observa a terra e fala, haja luz, né? Então é isso que acontece, ele encontrou a sabedoria, mas a sabedoria estava ali inerte, quieta, e ele a movimentou, ele a manifestou, ele a fez viver, né? E coloca aqui, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, né? Então ele começou a examinar, a esquadrinhar, a desvendar toda a sabedoria. Ele começou a examinar ali com profundidade toda a sabedoria. E ele começou a estabelecer a sabedoria, né? Então ele conhece a sabedoria plenamente, ele é o detentor da sabedoria. Ele encontrou a sabedoria, a manifestou, a movimentou, e ele começou, né, a estabelecer. Ele estabeleceu a sabedoria e a examinou em cada circunstância. Então ele conhece completamente. Ele é mais sábio que ele não existe, né? Por isso que ele tinha falado isso. Aí no versículo 28, já para a gente finalizar hoje o segundo capítulo que a gente estudou, ele diz, e disse, né, Jó continua, e disse, né, ao homem, disse Deus, né, depois disso tudo, depois dele ter visto tudo isso, né, e ter esquadrinhado a sabedoria, Deus vai e fala para o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então aqui Jó explica afinal o que é a sabedoria. Jó explica o que afinal é a sabedoria que a gente tanto busca. A sabedoria que a gente tanto busca nada mais é do que o temor do Senhor, né? Então ele fala, se você quer sabedoria, se você quer ter sabedoria, tenha temor ao Senhor, porque você vai encontrar sabedoria, porque a sabedoria está com ele. Então, todo aquele que não teme ao Senhor está indo contrário ao encontro da sabedoria, porque a sabedoria está com Deus. Então, todo aquele que tem temor a Deus, ele está indo ao encontro da sabedoria, né? E aqui fala, e não só isso, não só tema a Deus, mas aparta-se do mal, né? E o apartar-se do mal é o entendimento. Então, para você encontrar a sabedoria, você tem que temer a Deus, porque a sabedoria está com Deus. Então, se você quer conhecer a sabedoria, você tem que ter temor a Deus, porque ele quebraria qualquer um em sua sabedoria, né? Então, o quanto máximo você acha que sabe, você não sabe de nada, porque Deus é o detentor da sabedoria. Então, você tem que temer a Deus e aí você vai ser sábio. Você temendo a Deus, você vai ser sábio. A sabedoria está em temer a Deus, porque aí a sabedoria vem de temer a quem é o detentor da sabedoria. E o entendimento, se você busca o entendimento, se você quer o entendimento, você o encontrará quando se apartar do mal. Então, apartando-se do mal, você encontra o entendimento. Então, aqui, Jó começa a finalizar a defesa dele, né? A gente vê que já tem uma finalização aqui da defesa dele com relação a tudo que os amigos dele vinham falando, né? Então, agora, ele já faz essa finalização. Então, aqui ele já vai finalizando, ele vai falar mais alguns capítulos. A gente finalizou hoje o 27 e o 28. Ele vai falar ainda no 29. Espera que saiu aqui, deixa eu... Aqui, voltou. A gente falou no capítulo 27 e 28 hoje. Ele vai falar ainda no capítulo 29, 30 e, se não me engano, 31. Tô em dúvida se ele fala 32 também, eu acho que só até o 31. E aí depois Eliú fala. Aí a gente vai ver que Eliú vai falar alguns longos capítulos também. Depois que Eliú terminar de falar, aí sim a gente vai ver Deus falando. Aí Deus vem falar depois de Eliú, tá bom? Então hoje a gente vai finalizar aqui o estudo no